Jesus. Aleluia, Pai. Deus santo e poderoso. Santo, santo, santo Tu és. Bendito Tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 8-4. 84. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos chamar outro hino. 454. 454. Glória a Deus. Blessed Father,
santo tu és. Vamos chamar outro hino. Quatro. Número 4. Glória a Deus. Rei da paz, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. E chegado pedido por enfermidade, causas, família, de viagem e testemunhada dessa graça. Que o Senhor Deus dê palavra de oração, roga o Senhor que mande do céu a tua palavra, falar conosco também nessa noite, e que envie a sua presença do céu também conforme os nossos corações. Todos nós precisamos da virtude de Deus, precisamos do Senhor junto de nós, e cada vez que nós dobramos o joelho e pedimos, se cumpre a palavra de Deus que está escrito no nosso meio. Amém. Tudo o que pedires o Pai em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Às vezes, irmão, um pouco até parece que demora alguma coisa que nós pedimos, mas nós pedindo com fé ao Senhor, entrega para nós nossa mão. É claro que algumas coisas, quando o Senhor não quer, não acontece, como Paulo orou para que o Senhor passasse dele um sofrimento que ele tinha. Em todo lugar que ele ia, viu um mensageiro de Satanás que batia nele, esbofeteava ele. Nós não sabemos se era com as mãos, ou se era dentro de prisões, ou se era em palavras, mas nós sabemos que era um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava Paulo. E várias vezes ele pedia ao Senhor para que o Senhor, por 3 vezes, ele rogou ao Senhor que Deus livrasse e ele tirasse aquilo dele. Mas o Senhor falou com ele: a minha graça te basta. Então tem coisa nessa vida que nós vamos orar e não vai parar.
e não vai ter cura, não vai ter libertação. Não quer dizer que os irmãos estão enfermos que Deus não vai curar, não é isso. Tem enfermidade que o Senhor não liberta, porque há um espinho na carne. O Senhor colocou ela e com ela nós vamos glorificar o Senhor e servir o Senhor até o final da nossa vida. Tem coisas, portas que Deus fecha, é que é Deus que fecha, Deus não abre mais, porque com aquela porta fechada, o Senhor também vai fazer uma obra maior na nossa vida. E assim que Deus faz. Glória ao nome santo do Senhor. Mas tem coisa é que nós pedimos ao Senhor, e Deus manda um anjo e arranca a nossa benção da mão do inimigo. Glória a Deus. Arranca a nossa benção da mão do diabo. Fala mais claro, português mais claro, para que ninguém entenda que nós estamos falando de pessoas, estamos falando do adversário, das nossas almas. Como Daniel orava o Senhor, ele esperava uma benção, e a benção dele estava preso na mão de Satanás, e o Senhor enviou o anjo, lutou por ele, e entregou a benção na mão de Daniel. Glória a Deus. Então nós poderemos orar e pedir ao Senhor com bastante firmeza, que tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele entrega para nós. Glória ao nome santo do Senhor. Basta nós aplicar o nosso coração na obra de Deus. Se nós aplicar o nosso coração na obra de Deus, o Senhor também atenderá a nossa oração. Que o Senhor Deus da oração esteja pronto a fazer a vontade de Deus. Juntos, unidos, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus ao teu nome, Senhor eterno. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai nosso, que habita no céu, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nossos joelhos estão dobrados diante da tua presença. Estamos aqui mais uma vez para dar glória ao teu nome e para te agradecer por todo o bem alcançado das tuas mãos. Também estamos aqui, Senhor, porque sabemos que tu é o Criador do céu e da terra. E toda vez que nós dobramos nosso joelho, o céu se abre a nosso favor. E quando nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, temos certeza que a nossa oração chega no teu reino, porque está escrito na tua palavra. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos farei. Glória ao nome santo do Senhor. Pai eterno, também nós estamos aqui reunidos agora. Glória ao teu nome. E precisamos da tua presença, precisamos da tua virtude, precisamos dos teus dons sobre a nossa vida. Sem o Senhor, nós não conseguimos vencer esse mundo de aflição, esse mundo de dor e de tentação. Sem o Senhor, nós não conseguimos vencer as angústias e as tribulações da vida. Glória ao teu nome. Mas nós temos certeza é que diante de ti, Senhor, está o teu poder, e tu pode fazer tudo o que apraz os teus santos olhos. E nós estamos aqui batendo na porta da misericórdia e sabendo, Senhor, que um dia, mais cedo ou mais tarde, está escrito na tua palavra que esse céu que nós vimos agora, ele vai se enrolar, Senhor, como um papel. Glória ao teu nome na mão do escritor. E quando ele se enrolar, as fendas dos olhos vão cair, e alguém vai conseguir ver o céu dos céus, e Cristo vindo assentado no teu trono, a buscar a tua igreja e os teus filhos. E nós sabemos, Senhor, que também, Senhor, não vai demorar, não sabemos quanto tempo, mas a trombeta vai tocar, e tu vai juntar o teu povo de uma parte da outra parte. Glória ao teu nome, os mortos vão ressuscitar. Glória ao teu nome, como está escrito na tua palavra, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. E é por isso que nós estamos aqui
louvando-te, glorificando-te, honrando, porque nós não queremos ser condenados na segunda morte, glória ao teu nome, mas nós queremos, Senhor, receber a salvação da nossa alma. Então nós te pedimos, dá-nos força, dá-nos vigor, dá-nos virtude, dá-nos poder para vencer todo o mal, toda tribulação, toda angústia, toda tentação, toda guerra, toda confusão, Senhor, todo laço do passarinheiro vai arrancando no nosso caminho, vai abrir as portas para nós passar, glória ao teu nome, vai quebrando os cadeados. Nós precisamos te louvar, precisamos te glorificar, glória ao teu nome. A opressão é grande na terra e o inimigo ele tem os seus adébitos, ele também tem os seus anjos do mal para lutar contra o teu povo e contra a tua igreja, mas nós sabemos, Senhor, que o teu exército é maior, porque ele vem de cima, ele não vem de baixo, glória ao teu nome. Mas também nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então nós te pedimos aqui agora, se tiver alguma confusão na mente de alguém, alguma opressão maligna na mente de alguém, ou algum espírito de loucura na mente de alguém, nós te pedimos agora, repreende e manda embora em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai eterno, faz, Senhor, esta oração entrar dentro dessas redes elétricas, dessas câmaras, e aonde tiver alguma opressão maligna agora, Senhor, e repreende o espírito, dá uma chacoalhada nele e manda ele embora, e o teu nome será glorificado. Também, Senhor, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo Nazareno, glória ao teu nome. Se entrou algum enfermo aqui, glória ao nome santo do Senhor, uma enfermidade de uma forma, outros enfermos de outra forma, nós acreditamos que o Senhor tem o poder de repreender as enfermidades, porque tu é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus aqui agora no presente com nós, e será o mesmo Deus no futuro. O Senhor não muda, glória ao teu nome. Então nós te pedimos assim, entra com a tua virtude, com teu poder, aquece o coração, aquece, Senhor, a mente, faz o batimento cardíaco, Senhor, mudar, glória ao teu nome, a pressão material mudar, glória ao teu nome, a pressão ocular mudar, Senhor, bendito é o teu nome. Entra, Senhor, aleluia, nos órgãos humanos, entra na junção do osso, entra nas ligaduras, glória ao teu nome, e começa a movimentar no meio do teu povo, como o Senhor entrou lá no vale dos ossos secos, não tinha condição, Senhor, mas tu entrou lá, fez uma obra, fez um milagre, e nós acreditamos agora que o Senhor pode mandar um anjo do céu, e se o Senhor quiser, o Senhor pode trocar, Senhor, um coração, Senhor, troca a mente, o que for necessário, o Senhor pode trocar, e nós vamos aqui glorificando o teu nome, Pai eterno, tudo está na tua mão. Nós acreditamos no teu poder, acreditamos nas tuas obras, acreditamos nos teus milagres, e não deixe isso sair de dentro do nosso coração. Essa é a vida da tua igreja, é a vida do teu povo, é a crença e a fé na tua palavra, é a crença e a fé na esperança de uma obra, na esperança que tu vai fazer um milagre, e nós acreditamos, e essa fé não pode sair de dentro de nós. Então, Senhor, acrescenta a nossa fé e nós vamos te glorificar. Pai eterno, manda do céu a tua palavra, fala com nós. Precisamos ouvir, Senhor, a tua palavra, um conselho do céu para nos dar força de caminhar mais uns dias e entender as coisas que vão acontecendo, e o teu nome será glorificado. Graças a Deus, nós te damos por tudo e te pedimos essas bênçãos com agradecimento, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive para todo sempre.
Amém. Glória a Deus. 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 Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma época que passou na minha vida, que eu e minha família, nós ia atender os cultos, e nós atendíamos os cultos, e dividíamos uma parede, e nós louvava a Deus de um lado, e alguém invocava os espíritos do outro lado. E nós escutávamos, sentiam as fumaças subindo, o sacrifício, tudo que eles faziam. Glória ao nome santo do Senhor. A Deus entrou lá, chamou 5 almas, mas, irmão, trouxe uma aflição muito grande para nós, mas o Senhor está na nossa vida. E a igreja fica na comunhão, porque tem coisas que entram nas redes que nós não sabemos. E começa um culto de louvores, adoração a Deus, e do outro lado começa um sacrifício ao inimigo. Mas Deus conhece tudo, e Deus sabe onde está esses espíritos, e Deus tem poder de amarrar eles também. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a Irmandade tem coisas muito profundas, e que às vezes alguém sabe e outros não sabem. E nós estamos aqui para falar de Deus e do Senhor Jesus, mas tem coisas que a igreja precisa saber. Tem coisas que estão sendo invocadas, são guias espirituais, e lançados sobre as igrejas, sobre os moços, sobre as crianças, uns para tentar mudar a mente, outros para tentar mudar o coração, outros para tentar destruir casa e destruir família. São guias invocados dentro de coisas terríveis para destruir o povo de Deus. Mas se a igreja buscar o Senhor e orar e apresentar, nós temos o guia que se chama Jesus Cristo, é o guia de Israel. E esse é poderoso, e ele amarra qualquer guia que foi invocado. O Senhor Jesus vai amarrar alguns espíritos por aí, por esse Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar outro hino. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 232. Glória a Deus, Santo Deus. My heart is founded on the
Assim se eu confio em até o fim. Eu agradeço a Deus nessa noite pelo meu batismo, pelo meu esposo e pelo casal de filhos que Deus tem me dado. Agradeço a Deus também porque essa semana eu recebi uma ligação de uma amiga minha do Brasil e ela estava muito aflita porque ela teve gêmeos, mas um ficou na UTI e ela chorava muito. Mas eu dobrei meu joelho e pedi a Deus que se Deus tirasse ele de lá com vida e saúde, eu levantaria e glorificaria o nome dele também. Eu dou graças a Deus que estão em casa agora, muito bem, graças a Deus. Eu também agradeço a Deus porque no final do ano passado a minha mãe descobriu um nódulo na mama e o médico falou para ela que daqui a alguns meses, 5, se eu não me engano, ela voltaria lá para ver a evolução do nódulo, quanto cresceu, para poder começar a fazer os tratamentos. Eu agradeço a Deus quando ela chegou lá, foi o começo desse mês, se não me engano, ela me ligou e falou, filha, você não sabe o que aconteceu. A médica foi fazer todos os exames e ela disse que não sabe o que aconteceu, mas o nódulo, ao invés de aumentar, ele diminuiu quase 100%, e eu estou agradecendo muito a Deus por Deus ter feito isso na vida da minha mãe também. Agradeço a Deus por tudo. Também aproveito para falar todos os meus votos que eu tenho feito na presença de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Rei da glória, bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Quanto o teu poder, Senhor. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia, Senhor. Rei da paz. Glória a Bendito é Deus. teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Deus seja louvado. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus por sua misericórdia de ter me feito crescer numa cristã e meu batismo e pela misericórdia que Ele tem por nossas almas. Caso perguntasse, eu nunca testemunhei, eu já gritei muito, mas é a primeira vez que eu testemunho. É vergonha de falar, mas é a primeira vez que eu testemunho. Dia 23 de maio, meu filho, ele não serve a Deus, mas quando ele era mais novo, eu levei ele muito em Framingham. Ele se sentou bastante lá. Então, peço aos irmãos que ora para que Deus continue fazendo uma obra, para que ele receber a Deus também. Mas dia 23 ele chegou em casa do trabalho, tinha passado no Walmart. E no outro dia ele falou assim, mamãe, a senhora viu minha carteira? Não vi sua carteira. Eu acho que eu perdi minha carteira. Aí eu falei assim, liga pro Walmart, só você perdeu lá. Aí ele ligou e ficou meio triste, né? E foi pro trabalho. E eu também fiquei triste, mas naquele dia 24, era culto aqui, eu vim na igreja e falei, Senhor, eu tantas vezes já achei carteira dos outros e bolsa e devolvi, mas como que a pessoa que achou a carteira do meu filho, entrega, está com os documentos dele, cartão do banco, tudo. E, perdão, irmãos, eu não sei testemunho, meu coração está saindo pela boca aqui, perdão. Mas aí eu falei assim, meu Deus, faça com que essa pessoa entregue a carteira do meu filho. E eu
trabalhar, eu trabalho com terceiro X, saí da igreja e fui trabalhar a noite toda. E estou lá no meu trabalho e pensando, meu Deus, amanhã, que é dia 25, né? É aniversário do meu filho. Não deixa que ele passe o aniversário assim, essa prova, esse problema. Quase que eu pareço essa carteira. Quando veio à noite, meu filho mandou um texto para mim, mamãe, estou com a minha carteira, já acharam a minha carteira. Glória a Deus. Então, é muito de agradecer a Deus. Glória a Deus. A minha comum era em Fall River, mas eu mudei para o Webster. Então, por isso que os irmãos estão me vendo como ele é aqui. Glória a Deus. Permitindo, eu parei minha comum aqui com os irmãos. Glória a Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por um voto que eu fiz, resumindo bastante, o Senhor preparou através do meu emprego uma bolsa integral, onde o curso eu faço uma faculdade numa chama Arizona State University, é 100% online, mas o Senhor fez uma grande obra que através do meu emprego eu consegui essa bolsa integral. Eu agradeço a Deus que recentemente, em uma das classes que eu estava fazendo no momento, aconteceu um incidente ali através de um trabalho que eu fui entregar. Por um descuido meu, a professora acabou levantando algumas questões ali com aquele trabalho. Eu fiquei muito preocupado porque, como possível consequência daquilo, eu poderia não só receber uma nota 0 daquele trabalho, mas eu poderia até, inclusive, receber algumas punições um pouco mais graves. Mas eu agradeço a Deus que eu fiz um voto. Orei a Deus que o Senhor fosse o meu socorro e não permitisse que eu recebesse uma nota 0, pelo motivo desse ser a primeira vez que esse acidente acontece comigo. Então eu orei ao Senhor e falei, Senhor, venha ao socorro. Eu agradeço a Deus que se passou os dias, uma grande aflição no meu coração, mas quando chegou no dia de eu me apresentar ali diante dos responsáveis por aquela situação, eu expliquei tudo o que aconteceu, como foi um erro mesmo, nada intencional. Eu agradeço a Deus que quando chegou o dia de eu receber a notícia, aquela responsável pela situação falou, olha, isso aqui é algo que não é comum, é realmente algo fora, assim, é excepcional, que a gente está abrindo uma exceção para você, mas a gente vai apagar o seu caso, você não precisa se preocupar com nada, e é como se não tivesse acontecido nada. Você pode seguir aqui as suas aulas, a sua faculdade, que isso que está acontecendo aqui a gente vai passar uma borracha, você pode ficar despreocupado. Então eu estou aqui fazendo esse voto que eu fiz também, para escrever a minha vida. Agradeço a Deus também que na semana que vem estarei fazendo uma viagem para o Brasil, ficaremos ali alguns dias e eu, onde Deus der a graça de congregar, quero levar a vossa saudação para saudar a todos com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo meu batismo, pela minha família e por todas as duas pessoas que eu tenho colocado no meu caminho. Eu agradeço a Deus porque no domingo, irmãos, eu também perdi minha carteira e não consegui achar. Eu fiquei desesperado porque meu ID estava lá, driver's license e tudo, e todos os meus cartões que eu tinha. Eu agradeço a Deus porque eu fiz um voto que se Deus me mostrasse onde é que estava, eu ia vir agradecer Ele. Eu agradeço a Deus porque eu achei ela hoje e sou muito grato a isso. Peço a Deus por orações, porque também minha namorada ela vai se batizar no dia 10 agora. Peço a Deus que vocês valem também pelo batismo e que tudo dê certo. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se ninguém mais sente, está encerrada essa liberdade. Muda a mãe. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, eu primeiramente aproveito essa oportunidade para agradecer a Deus pela sua misericórdia, por Deus ter me chamado na sua graça, por Deus ter me conservado na sua presença até nesse presente momento, irmãos. Eu, dentro dos servos de Deus, irmãos, eu glorificar a Deus. Também nos lembrei de uma obra, né? Como sabia que eu ia ter que passar alguns anúncios para os irmãos, não deixei para contar agora, nesse momento, irmãos. Num dia, irmãos, quando eu residia ali em Filadélfia, bem no princípio ali da obra de Deus ali na Filadélfia, ali onde nós congregávamos ali numa salinha que alugava ali. Hoje Deus preparou uma linda congregação ali para aquela irmandade. Mas naquele tempo, irmãos, eu tocava no instrumento. Um dia, irmãos, terminando o culto era no domingo de manhã e depois tínhamos culto também na quarta-feira. Um dia, quando terminou o serviço do culto, eu fui pôr a minha filha no carro. Minha filha era pequena e eu tinha que colocar ela no car seat. Então, como meu instrumento era uma tuba, então eu deixei assim na calçada um pouquinho para me colocar ela no car seat e ela colocar a minha filha. Nesse momento, irmãos, que eu fiquei ali ajeitando a minha filha, eu me esqueci do instrumento. Então eu peguei, entrei naquele carro e aquele instrumento ficou na calçada, irmãos. E aqui, então, depois que eu fui sentir falta daquele instrumento, já era mais tarde, irmãos. Eu fui, irmãos, e fiquei bastante preocupado também de ter perdido aquele instrumento e de alguém. Então eu procurei ir ali perto, ali nos comércios que tinha lá perto, perguntei ali se alguém tinha visto, ninguém tinha visto, mas nós sentimos de colocar um bilhete lá no comércio, na porta daquele comércio ali, se alguém encontrasse aquele instrumento, pudéssemos comunicar, deixarmos as informações. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, por quanto isso foi no domingo, na quarta-feira. Nosso culto era na quarta, eu precisava tocar no instrumento. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, por quanto aquela pessoa que tinha achado aquele instrumento, ele já tinha passado para frente, já tinha vendido aquele instrumento para outra pessoa. Mas eles viram aquele anúncio ali, irmãos, que eu tinha colocado naquele store. E essa pessoa me ligou, irmãos, falando que tinha encontrado o meu instrumento, mas que já tinha vendido o instrumento. E ele que pediu só um valor mínimo, irmãos, para poder desfazer daquele negócio. E assim, irmãos, eu concordei, passei aquele valor bem pequeno, irmãos, para ele. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, quando foi na terça-feira, eu peguei meu instrumento de volta, irmãos. Glória a Deus. Eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, por quanto só Deus, irmãos, para abençoar, tocar nos corações, mover os corações, irmãos, e dar para nós, irmãos, trazer de volta aquilo que às vezes nós perdemos, né, irmãos? Que às vezes, principalmente um instrumento que nós louvamos a Deus, é uma coisa de muita estima que nós temos, irmãos, e às vezes quando perdemos, para nós, irmãos, às vezes faz muita falta, mas nós vemos que o Senhor trabalha, irmãos, e o Senhor faz obras no nosso meio, irmãos. Querida Irmandade, irmãos, vamos passar para os irmãos os resultados das coletas, irmãos, que Deus tem preparado até nesse presente momento, irmãos. Deus tem preparado para a construção $106, piedade $270, viagem missionária $121, manutenção $1.347, coleta especial $3.043, formando um total de coleta de $4.887, irmãos. Deus que abençoe essa querida irmandade, os irmãos que contribuíram na obra de Deus, irmãos. Como os irmãos sabem, irmãos, no princípio do mês, nós anunciamos, irmãos, a coleta especial para a construção ali, para a reforma ali da igreja de Hyannis, que é de West Barnstable. E aqui, irmãos, foi feito uma coleta compromisso no princípio do mês, e essa irmandade aqui fizeram um compromisso de $4.563, irmãos. Entrou
entrou nessa coleta especial, 3.043, ainda falta $1.520, irmãos. Hoje é o último dia do mês, irmãos. Essa coleta especial, ela se encerra nesse dia de hoje, irmãos, na parte especial. Boa coisa é, irmãos, se os irmãos tiverem condições de ainda hoje, irmãos, fazer, irmãos, colocar, irmãos, mesmo que seja ali no aplicativo, ali nas coletas online, irmãos, os irmãos, boa coisa é, irmãos, nós cumprirmos, irmãos, com esse objetivo, porquanto esse compromisso não foi feito conosco, irmãos, do ministério, mas foi feito com Deus, irmãos. Então, muito importante, irmãos, nós nos esforçarmos, irmãos, para cumprir com esses compromissos, irmãos, que nós fizemos. Todavia, irmãos, se caso os irmãos ainda não têm condição de cumprir com esta parte, irmãos, os irmãos, essa coleta estará encerrada nesse dia de hoje, porém, os irmãos podem colocar, irmãos, se depois, no decorrer dessa semana, os irmãos podem colocar na parte da construção, os irmãos podem ainda contribuir nessa parte, coloca ali na construção, tanto na caixa de coleta, quanto também ali online, os irmãos podem contribuir ainda nessa parte, na construção, que esses fundos, irmão, essa coleta especial é para o fundo da construção, onde está sendo feita essa reforma, irmãos. Então, os irmãos têm essa oportunidade ainda de cumprir com esse objetivo, irmãos, com esse compromisso que nós fizemos. Vamos fazer tudo com alegria, com prazer. Sabemos que às vezes, irmãos, as coisas que nosso desejo era de contribuir, de cumprir às vezes com todos esses compromissos nessa data, mas sabemos que às vezes nem tudo corre de acordo com o que a gente quer. Mas, irmãos, o mais importante é nós ainda esforçar, irmãos, e cumprir com essa parte, irmãos, que é muito importante. Fazemos tudo com prazer e com alegria, porquanto o Senhor ama aquele que serve a Ele com alegria e com prazer, irmãos. Tudo que nós façamos na obra de Deus, irmãos, não só apenas pela necessidade, mas com esse prazer que temos, irmãos, de servir a Deus, irmãos, de saber que o Senhor Deus, irmãos, Ele nos deu tudo, irmãos. A sua graça, irmãos, nada pode pagar o que o Senhor fez para conosco, irmãos. Então, irmãos, contribuir na obra de Deus, irmãos, é ensinamento, irmãos, está na palavra de Deus, irmãos. Todos nós precisamos contribuir na obra de Deus, irmãos, com as bênçãos que o Senhor prepara para nós, irmãos, com os frutos que o Senhor prepara para nós. Isso é ensinamento, todos nós devemos contribuir, irmãos, mas façamos tudo com prazer e com alegria. Glória a Deus. Então é isso que Deus dá para passar para os irmãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos chamar outro hino, irmãos. 119. 119. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Lord,
Jesus. Vamos aguardar, irmãos, a revelação da palavra. Senhor Deus, quem Deus revelar, obedece a voz de Deus. Glória a Com essa Deus. liberdade de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Irmão Lúcio, Deus revela a palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Bendito és tu, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o teu poder, Senhor amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Revela do céu, Senhor, tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajudamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus de bondade, bendito teu nome. Louvado seja Deus. Já eu passo a palavra para os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cinco de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cinco de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura no verso 17 e 20. Glória a Deus. Levantando-se, todos têm encontrado, vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, o sumo sacerdote que estava com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, e disse: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo essas palavras, estava perplexo acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não por violência, porque temia ser apredejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentava ao conselho, ao sumo sacerdote, e os entregou, dizendo: nós o admoestamos, nos expressamente, que não ensinasseis nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
E Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, o qual vos mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse: varões israelitas, aconselhai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Todos destes levantaram-se, depois destes levantaram-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levando muito após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos, dai-lhe mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-las, porque não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, somente até aqui. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é uma palavra bastante comprida, essa palavra aqui, e nós devemos sempre ler as Escrituras. Ela traz para nós uma edificação espiritual, e quando nós caímos em alguma condição, nós lembramos que o Senhor Jesus, por sua misericórdia e pelo seu amor, também já tinha formado para nós um conselho espiritual para que a nossa alma ela não se desfaleça, e nós não vamos achar que isso só acontece comigo, ou isso só acontece com a minha família, ou isso só acontece com esse povo. Não. A palavra de Deus, ela é a verdade, e ela não deixa sombra e nem variação de pensamento para aquele que crer na palavra de Deus. Os apóstolos, eles tinham vindo do Senhor Jesus, logo que o Senhor Jesus foi crucificado, e o Senhor Jesus apareceu para eles, ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu para os apóstolos. Então os apóstolos foram testemunhas vivas do Senhor Jesus e das obras e dos ensinamentos que o Senhor Jesus fez naquele tempo. E eles começaram a pregar, porque eles tinham uma ordem de Deus para pregar o Evangelho e pregar a palavra de Deus aonde eles fossem, aonde eles entrassem. E pela mão dos apóstolos é feito obras e maravilha. E se nós ler aqui um pouco atrás, aqui nós vamos ver que tinha uns homens que não tinha, né, irmãos? Ele não andava, e pelas obras de Deus, o Senhor tomou Pedro, ele tomou ali João também, e pelo poder de Deus, aquele homem, ele recebeu a saúde de volta. E o povo, pelas obras, pelos milagres, encheram-se de inveja, porque o dom de Deus, ele traz inveja. Porque tem coisa que se compra com dinheiro, mas tem coisa que é dom de Deus, isso vem do céu, e não se compra com dinheiro, não se compra, você não consegue em qualquer lugar que você vai. Você tem que ter
um carinho de Deus para com a pessoa e uma confiança de Deus também para entregar o que é do céu. Então, o que acontece, irmão? Naquele dia, nós vemos aqui que Pedro era um dos homens que, Simão Pedro, de alguma forma, ele tinha um crédito, não vamos dizer um crédito, ele tinha um amor no coração pela obra, pelo que tinha acontecido com ele, porque ele tinha negado o Senhor. E às vezes alguém não entende muito bem o que é negar um conhecimento de uma pessoa, um mestre ou um ensinador naquela época. O que acontece, irmão? Ele era tido mais honrado do que o pai, ou até mesmo, né, você largava a sua família e seguia aquele ensinador, que era o Senhor Jesus, o mestre, e adquiriu uma confiança muito grande com Pedro, e pelo amor que Pedro tinha a ele, Pedro disse que nunca negava o Senhor. Mas, irmãos, na hora da necessidade, de tudo aquilo ali, estou voltando atrás para a Irmandade entender a palavra. Na hora da necessidade do Senhor Jesus, não foi só Pedro que correu, foi todos os apóstolos. Está escrito que alguns vinham de longe, outros correram, abandonou o Senhor. Mas Pedro, o Senhor tinha avisado para ele o que ia acontecer. É aí que está a diferença. Todos os apóstolos foram embora, não ficou ninguém ali. Mas Pedro, o Senhor tinha avisado para ele o que ia acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Mas aí o que acontece, irmão? Como Deus precisava edificar o coração de Pedro, porque ele era um homem duro e também era um homem bravo, um homem valente, e o Senhor precisava amansar ele de alguma forma. Então o Senhor permitiu que o coração deles fosse quebrantado, até o sentimento dele achar que ele não merecia mais estar junto no mesmo caminho com o Senhor Jesus. Então o que acontece? É como os irmãos, para os irmãos entenderem um pouquinho, é só você criar um filho, e depois que você cria aquela criança, você ensina a ele tudo o que você tem que ensinar, e você ajuda ele em tudo que você puder fazer. E depois que ele fica velho, você cai numa situação, ou por alguma forma você vai preso, e de repente alguém pergunta ao seu filho se ele te conhece, e ele na sua cara, no seu rosto, diz que não conhece a pessoa. Qual seria o seu sentimento ouvir isso daqueles que te conhecem? Então foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus, ele conhece o profundo do coração dos homens e do sentimento. Glória ao nome santo do Senhor. E ele não olha, não é o que aconteceu agora. Ele olha o que aconteceu na construção da sua vida. O que aconteceu com Pedro na construção daquilo que aconteceu. Ele foi embora e o Senhor mandou chamar ele de volta. E quando o Senhor mandou chamar ele de volta, o Senhor deu para ele um recado. Falou com ele: Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O Senhor falou com ele assim: Pedro, você é duro, mas eu vou edificar uma igreja dentro de você. Glória ao nome santo do Senhor. Então o que acontece, irmão? O Senhor tomou Pedro, colocou nele uma confiança, e através dele ele passou a ser um líder ali no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. Glória ao nome santo do Senhor. Embora aqueles não tinham maior nem menor, Maria era todos eles considerado coluna, mas ele tomou de alguma forma alguém. Está escrito até que Paulo repreendeu ele pela dureza do modo que ele se agia. Glória ao nome santo do Senhor. Então quer dizer que ele tomou uma liderança. Mas o que acontece? Nós entendemos que o Senhor chamou Pedro e colocou ele no lugar que ele deveria ficar. E chamou os apóstolos e colocou eles tudo no lugar que eles deveriam ficar. Mas quando o Senhor começou a fazer obras e fazer milagres e maravilha, então tinha uma seita de alguns pregadores em Jerusalém que não concordava com a doutrina do Senhor Jesus e com que era pregado Cristo ressuscitado. Glória ao nome santo do Senhor.
Então, as ideias daquele povo que era religioso, com a ideia do povo que pregava o Senhor Jesus, não batia. Porque uns queriam de uma forma e outros queriam de outra forma. Então, o que eles queriam? Eles queriam calar e tampar a boca do pregador. E isso era a intenção daquele povo que tinha a religião, mas não tinha o discernimento da graça e Cristo no coração. Glória ao nome santo do Senhor. Então eles queriam tampar a boca dos pregadores para que eles não pregassem. Mas o nosso Deus, glória ao nome santo do Senhor, Ele quer ver todo mundo livre. Ele não quer ver ninguém preso e em cativo. O que ele fez? Aqueles homens pegaram os apóstolos, pegaram os discípulos e encerraram na prisão. Por inveja, está escrito aqui, por inveja, encerraram eles na prisão. Quando encerrou eles na prisão, o Senhor mandou um anjo e soltou os apóstolos e deu um recado para eles: vai lá e continua pregando, anuncia o povo a palavra dessa vida. Glória ao nome santo do Senhor. E quando eles foram anunciando a palavra de Deus, estavam lá no templo pregando o evangelho do reino do céu, eles não estavam fazendo nada de errado. Tudo que estavam fazendo é pregando o evangelho do reino do céu. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o que aconteceu, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Aqueles homens que tinham prendido os apóstolos foram lá e mandaram trazer os apóstolos de volta. Quando eles chegaram lá, não acharam os apóstolos. Porque quando Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Glória ao nome santo do Senhor. E quando é Deus no negócio, nem tem como o homem impedir. Glória ao nome santo do Senhor. Puseram soldado na frente da porta, fecharam com toda a segurança, como está escrito aqui. Mas o anjo do Senhor, irmão, não pode ter soldado, pode ter segurança na porta. O anjo do Senhor entra, vai lá e arranca o que é dele, e o nome de Deus é glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. O que acontece? Quando eles viram que lá dentro não estavam os apóstolos, alguém trouxe um recado: achamos lá as portas lacradas com toda a segurança, os soldados lá de fora, mas não achamos ninguém dentro. Com pouco veio outro: achamos os homens que vocês prenderam lá no templo pregando, porque eles não temiam de pregar. A vontade deles, irmão, é de fazer a vontade de Deus. Então, quando eles chegaram ali no templo, trouxeram eles de novo, mas não trouxeram com violência. Glória ao nome santo do Senhor. E ali falaram com ele: nós não falamos com vocês para vocês não pregar, parar, porque o espírito que estava naqueles homens era para parar a pregação do evangelho. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não era contra a pessoa que estava ali, era contra o que estava na pessoa e o que saía da boca dele, para derrotar o poder das trevas. Então aqueles homens, tomados pelos espíritos, tentaram impedir a propagação do evangelho, mas o nome de Deus, ele sempre foi e sempre vai ser glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. E o que acontece, irmão? Quando eles deram a ordem e falaram com eles para parar de pregar, então Pedro abriu a boca e começou a falar uma palavra e disse: mais vale temer a Deus do que temer os homens. Quando ele falou essas palavras, as outras palavras, aqueles homens tomados pelo sentimento de homicida, era o que estava neles, se puseram no seu coração para matar também os apóstolos. Mas sempre existiu homens de Deus na terra, embora que não fazia parte da mesma religião, não fazia da parte do mesmo evangelho, mas tinha conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso que é bom ler a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E levantou Gamaliel e começou a explicar para aqueles homens como que funcionava a obra de Deus. E falou com ele: olha, nós sabemos que um justo deveria morrer por toda a humanidade. Esses homens aí, antes dele, veio fulano, levantou tantos, ele se deu a nada. Depois dele levantou outro tanto, também se deu a nada. E esses homens aí, nós vamos falar com vocês uma coisa: é melhor vocês deixar, que se essa obra de Deus, vocês não podem parar.
Mas se essa obra de homem, ela mesma vai se acabar. Glória ao nome santo do Senhor. Mas se vocês continuar lutando contra eles, pode ser que vocês estejam lutando contra Deus. Então, irmão, às vezes é bom nós parar e refletir, porque tem coisa que aqueles homens queriam impedir uma pregação, queria tampar a boca de um homem de Deus, dos homens de Deus na terra, mas eles estavam lutando contra a vontade de Deus. Mas levantou um homem enviado de Deus, Gamaliel, porque só do homem conhecer as Escrituras, ele já fica mais sábio, fica mais entendido. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje Deus manda a palavra aqui e diz para nós, desta forma, tenha conhecimento das Escrituras, passa a ler mais a palavra, que você lendo a palavra, uma sabedoria maior vai te tomar. Glória ao nome santo do Senhor. Começa a ler, não tem problema. Se você gosta de ler de livros, algumas formas de livros, qualquer tipo de livro que você quiser, aleluia, você vai achar aqui dentro da Sagrada Escritura que vai alimentar a sua alma. E quando você cair em situação, você vai entender o que está escrito dentro da palavra, e Deus vai te dar um escape com a sabedoria que você vai encontrar aqui dentro desse livro. Glória ao nome santo do Senhor. Tem muitas pessoas, aleluia, que às vezes caem numa condição, e tem condição que ela é humana, e tem condição que ela vem de outras partes, são coisas ocultas, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas se você entrar dentro da palavra, você vai conseguir discernir o que é humano e o que é oculto que vem das trevas. Glória ao nome santo do Senhor. Mas hoje a palavra de Deus é esta aqui para nós. Mesmo que alguém tenta, aleluia, que o inimigo tenta te prender num sentimento de angústia, num sentimento de tristeza, ou num sentimento de revolta, glória ao nome santo do Senhor, hoje Deus te libertará por esta palavra. Ainda que o sentimento de alguém é para também, aleluia, até mesmo para tentar tirar a tua alegria, ou como o inimigo está escrito na palavra que ele veio para roubar, matar e destruir, pode ser que o inimigo queira até tirar a tua vida, mas hoje o Senhor também amarra ele no nome de Jesus Cristo. Aleluia, o nome santo do Senhor. E Deus vai levantar homens com conselho espiritual, para dar para a igreja e para dar para o povo. Aleluia, conselho de paz e de alegria, como tinha Gamaliel naquele dia. Conselho que para uma confusão, e que para uma guerra, para uma tempestade, dentro da palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas, irmão, o mais bonito disso tudo é que quando os soldados foram lá e pegaram os apóstolos, todo mundo da cidade viu o que aconteceu e o que estava acontecendo naquele dia. Não tinha um que não sabia da situação dos pregadores, não tinha um que não sabia da situação dos apóstolos. Glória ao nome santo do Senhor. Todos sabiam o que estava acontecendo naquele dia, mas de repente, irmão, eles levados, aleluia, em algum lugar, alguém pegaram ele com conselho maligno e açoitaram os apóstolos, quer dizer, bateram nos apóstolos. E muitos esperavam dos apóstolos revoltar, dos pregadores revoltar, mas quando eles saíram do lado de fora e que eles olharam em cima das suas costas, eu imagino irmão, hoje aqui, pregando esta palavra, glória ao nome santo do Senhor, eu imagino Pedro olhando para Marcos, levantando a camisa dele e falando: deixa eu ver suas costas, Marcos, dá uma olhada na minha aqui também, como que está os vergão aqui. Glória a Deus, agora nós estamos parecendo com o Senhor Jesus. Glória, porque o milagre e a obra de Deus, ela tem um preço, e tem homem que não entende isso aí. E as obras de Deus e os milagres e o dom que vai te acompanhar, glória ao nome santo do Senhor, o Senhor derrama na tua vida. E hoje, ainda que você pague um preço, mas te diz o Senhor pela palavra, a igreja fica na comunhão. Porque, irmão, eu sei como
Deus me dá para pregar para a igreja, e quando tem um recado do céu para esse povo, Deus vai fazer uma alma na tua vida, e vai pôr a palavra da salvação na tua boca, glória ao nome santo do Senhor, e Deus vai te ajudar. E uma coisa você tenha certeza dentro do teu coração, ainda que você apanha hoje, mas o reino de glória te espera, a glória do céu, aleluia, está revelada para os pequenos e humildes de coração. Embora entre muitos exaltados, cheio de si, cheio de tanta coisa, mas tem homem que não se exalta a si mesmo, aleluia, e bem-aventurado é aquele que for humilhado, porque diz na palavra que ele também será exaltado, glória a Jesus. Ele diz aqui, irmão, e concordando com ele, e chamando os apóstolos, tendo açoitados, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Glória a Deus. E às vezes, irmão, as pessoas, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui, irmão, é uma verdade. Isso aqui é uma verdade, está nas histórias de Jerusalém, está na história do povo de Israel, está na história da Bíblia. Glória ao nome santo do Senhor, uma verdade que não tem quem tira. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o mais bonito disso aqui, glória ao nome santo do Senhor, é que eles apanharam e partiram com uma ordem, que eles não pregassem mais no Evangelho. Mas a verdade é essa, que quem queria parar a pregação do Evangelho era o mesmo que tentou parar Jeremias, é o mesmo que tentou parar Daniel, é o mesmo que tentou parar Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória ao nome santo do Senhor. É o mesmo também que tentou parar o Senhor Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E é esse mesmo que tentou parar os apóstolos, também está tentando parar a igreja, e está tentando te parar também. Glória ao nome santo do Senhor. Mas está escrito aqui na palavra, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Irmão, tem conselho que acontece, que às vezes a igreja nem sabe. Glória ao nome santo do Senhor. Tem conselho que acontece que às vezes a igreja nem sabe, mas tem conselho que é de Deus, e tem conselho que não é de Deus. É aí que está o mistério do negócio. Glória a Deus. E se alguém quer que alguém pregue, e você quer que ele para, não é de Deus. Toma cuidado. Glória ao nome santo do Senhor. Mas se você está de acordo com alguém que quer que prega, e o outro quer também que você continue pregando, esse conselho é de Deus. Então, entenda a palavra. Entenda a palavra. Se alguém quer a Bíblia aberta na pregação, glória ao nome santo do Senhor, e alguém quer fechar a Bíblia, quem quer fechar a Bíblia é o inimigo. E quem quer abrir a Bíblia, irmãos, é muito fácil isso aqui, para a igreja entender. Glória ao nome santo do Senhor. O que estava nos apóstolos? Era sabedoria humana, teologia humana, eles entraram no estudo, eles entraram na escola para pregar? Não, irmãos. O que estava nos apóstolos era descido do céu. É o que desce nessa igreja, desce na criança, desce no velho. O Senhor visita o coração do povo. O que estava nos anciões e no sacerdote daquele tempo? Ensinamentos, doutrinas que eles tinham aprendido para pregar para o povo. Era diferente o que estava no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu para os apóstolos. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje Deus está mandando essa palavra e está dizendo para a igreja, glória ao nome santo do Senhor, essa é a palavra de Deus. O que está em você é a sabedoria humana ou é a sabedoria do céu? Glória a Deus. Se você tiver condição, aleluia, o nome santo do Senhor, qual seria a sua condição hoje aqui dentro? Hoje, irmão, vou pregar essa palavra no dia que eu nunca preguei na minha vida. Qual seria a sua condição aqui hoje? E se você vesse Pedro negando o Senhor, virando as costas para o Senhor e falando com o Senhor, eu não conheço ele, e indo embora e deixando o Senhor sozinho,
e você tivesse que julgar essa causa, qual seria o teu julgamento? Poderia Pedro continuar pregando ou ele ia ter que parar de pregar? Glória ao nome santo do Senhor. Qual seria a sua decisão aqui dentro da igreja hoje? Ou quem estiver escutando essa palavra em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, qual seria a sua decisão hoje? Se você visse Pedro virando as costas para o Senhor, e o galo cantando, e ele falando, eu não conheço esse homem. Glória ao nome santo do Senhor. E depois ele tivesse que escolher como pregador para ser uma coluna e estar diante do Senhor. Qual seria a tua decisão, o teu julgamento? Se o teu julgamento fosse arrancar Pedro, você estava contra a obra de Deus. É claro, está escrito na palavra. Contra a obra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu vou pregar. Eu não sou a favor de ninguém sair daqui, se prostituir, entrar aqui num bar, fazer alguma coisa. Eu não sou a favor disso, não. Tá, irmãos? Não interprete errado o que eu estou pregando aqui. Mas se você errou e entrou aqui dentro hoje, glória ao nome santo do Senhor, e o inimigo falou que você não tem dignidade de sentar nesse banco, ele é mentiroso. Você errou contra você e não negou o Senhor Jesus. Está entendendo qual é o peso? Eu vou ser mais claro aqui nessa palavra, só para a igreja entender. Mas a igreja, irmão, não vai virar um alcoólatra, não vai entrar num bar. Não é isso que nós estamos pregando aqui. É uma comparação para a igreja entender a profundidade da palavra. Porque muita gente prega, condena, expulsa as pessoas da igreja e não sabe o que está fazendo. Glória ao nome santo do Senhor. Qual que você acha mais errado? Uma pessoa tomar um vinho ou tomar um gole de cerveja, ficar embriagado ou negar o Senhor Jesus? Qual que é mais pesado? Glória ao nome santo do Senhor. O que você escolheria? Você ficaria com a bebida ou falava que você não conhece o Senhor? Qual seria a tua escolha? Glória ao nome do Eterno. Então, se algum dia, aleluia, o nome santo do Senhor, você vê alguém embriagado, ele se embriagou contra ele mesmo, mas não pecou contra Deus, não negou a graça, não negou a fé. Glória ao nome do Senhor. É isso que a igreja precisa aprender. Aí você vê um moço numa dificuldade, num campo de futebol, namorando a criatura. Glória ao nome santo do Senhor. Alguém que não pertence à igreja e começa a sentar, aleluia, açoitar o moço e a moça. Nós não estamos liberando essas coisas aqui, irmão. Eu só estou explicando para a igreja o que é mais pesado e o que pode e o que não pode. E agora a igreja faz um julgamento entre si mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Porque assim, irmão, muitos sem entendimento, aleluia, o nome santo do Senhor, vai lá e corta o dom de Deus antes dele brotar. Glória ao nome do Senhor. Antes dele brotar. E outra coisa, irmão, não está escrito aqui na palavra que os apóstolos lançaram no rosto de Pedro o que ele tinha feito. Está escrito aqui que Pedro negou o Senhor só uma vez e pronto. Não fala mais a respeito de Pedro aqui, que os apóstolos ficavam falando, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você não pode pregar, você não pode falar, você não pode atender, você não pode fazer batismo, você não pode atender Santa Ceia. Não está escrito isso aqui, não. Glória ao nome santo do Senhor. Mas está escrito aqui que Pedro virou um homem de Deus, um pregador do Evangelho, apanhou por amor o Evangelho, e o que ele passou foram poucos que passou. Sabe por quê, irmão? Quando a perseguição arrochou em Jerusalém,
Os discípulos foram embora, mas os apóstolos permaneceram lá. E você sabe por que você está aqui? Você já apanhou, já te bateram, só não cuspiram no céu. Glória a Deus, aleluia. Só não te cuspiram, mas você já sentiu o desprezo na pele. Glória ao nome santo do Senhor. E você está aqui porque Deus está na tua alma, Deus está na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que Deus não te jogou fora. Você sabe o porquê? Está escrito na palavra. Quando a tua mãe e o teu pai te desamparar, eu serei o teu amparo. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Às vezes, irmão, é a realidade da palavra. Não tem como eu entrar para outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Alguém, irmão, aqueles homens que estavam lá para julgar o conselho, está escrito na palavra de Deus, nas cadeiras de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Porque tem homem, irmão, que ele tem a Bíblia, mas não tem o Evangelho. É diferente. Você já viu alguém ensinar isso aqui dentro da palavra e mostrar essa clareza? E vocês acham que isso vem de mim? Isso vem do céu. Glória ao nome santo do Senhor. Para a igreja entender a palavra. Então, você chega em algum lugar, glória ao nome santo do Senhor, ou até mesmo em algum seminário, ou até mesmo em algum estudo bíblico, glória ao nome santo do Senhor, alguém sentado na cadeira, vai começar a escolher, esse pode pregar, aquele pode, esse não pode, aquele não pode, mas hoje diz a palavra de Deus, o que eu escolho e ponho a palavra na boca dele, esse pode pregar e permanece. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele que eu escolho para estar aqui dentro, ele permanece. Está escrito na palavra de Deus assim, irmão. Pai, nenhum de que tu me deste se perderam, a não ser os filhos da perdição. Se você está aqui dentro, porque você é do céu, você não é da perdição. Porque você já passou em chacoalhão que o inimigo já te deu. Glória ao nome do Senhor, irmão. Vou pregar uma coisa oculta que irmão está no Alguém falou assim, vai lá e sacode ele. Sacode ela. Se ele é de Deus, ele fica. Se não é, ele sai. Glória ao nome santo do Senhor. Ele te diz Deus assim, ele fica. E eu vou te sacudir. Glória ao nome santo do Senhor. E vou ver se você é meu ou se não é. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Porque quem Deus sacode, não é igual ao homem. Glória ao nome do Eterno. Vai para a sua casa hoje. Não aceita acusação do diabo contra a tua vida. Não aceita acusação do diabo contra a tua alma. Não aceita acusação do diabo contra o teu caminhar aqui dentro desta graça, deste caminho. Isso é a graça de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Isso não é um caminho de homem. Isso não é um caminho formado por teologia. Isso é a graça do Filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Não aceita mais os espíritos te acusar, nem de cima do púlpito, nem na oração, e nem na sua própria mente. Glória ao nome do Eterno. Lembra dessa palavra, guarda ela no seu coração. E lembra de uma coisa, qual que você acha mais pesado? Pedro virar as costas para o Senhor Jesus, vê ele apanhando, vê ele sendo chicoteado, sabendo que ele ia pregar na cruz e falou, eu não conheço esse homem, nunca vi ele, ou é as suas fraquezas? Qual que é mais pesado? Algum dia você falou que você não conhecia o Senhor? Você nunca falou isso. Glória ao nome santo do Eterno. Mas se erra, vai lá e dobra o seu joelho. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia, eu não quero errar de novo. Glória ao nome do Eterno. E foi isso que Deus fez com Pedro. Quando o Senhor foi lá e buscou ele de volta, Pedro já teve um sentimento profundo no coração. Glória ao nome santo do Eterno. E falando, Senhor, me guarda na tua graça, me guarda no teu caminho, e agora sim eu quero te servir até o final da minha vida. Foi isso que Pedro fez. Glória ao nome do Eterno. E hoje o Senhor está falando contigo, o Senhor vai rasgar essa acusação do diabo contra a tua vida e contra a tua alma, e vai construir o que é de Deus e o que é a verdade que está dentro do teu coração. Glória ao nome do Eterno. Aleluia.
que Deus vai fazer na tua vida. Não subiu na tua mente nem desceu no teu coração, mas o Senhor te liberta hoje por esta palavra. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças te damos, Senhor, aleluia. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito teu nome, Deus eterno, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito teu nome, glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito teu nome, Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Senhor. Bendito Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, aleluia, Senhor. Bendito teu nome, santo, Senhor eterno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande é o teu poder, ó Pai, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Maravilhosa palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, aqui por hoje, Senhor. Temos a oportunidade de ouvirmos, Senhor, estarmos livres para ouvir a tua santa palavra. Glória a Deus. Abençoou, Senhor, trouxe ela, Senhor, trouxe a revelação, Senhor, falou em nossos corações, Senhor. Glória a Deus. Nos libertou, Senhor, e nos deu mais força para caminhar nesta graça preciosa, Senhor. Não termos, Senhor, mais acusação do inimigo, Senhor. Sabemos, Senhor, que tu és por nós, Senhor. Ele não tem nenhum poder sobre nós, Senhor. Glória a Deus. Tu és por nós, Senhor. E Glória a nada Deus. pode parar o teu querer, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Glória a Te Deus. agradecemos pelos hinos entoados, Senhor, pela primeira oração, Glória a Senhor, Deus. pelos testemunhos, Senhor, pela força, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em Aleluia, nossas Senhor. vidas, na vida da igreja, Senhor, e por os tempos já estarem sendo encurtados para que possamos cantar o hino da vitória juntos, Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais essa chance, Senhor, de estarmos na tua casa. Glória a Deus. Agradecemos tudo, Senhor, não no nosso nome, mas no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, qual reina e vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu estava de joelho. Não vou falar com os irmãos que eu tive uma visão. O Senhor trouxe na minha mente uma mesa, cadeira, pessoas reunidas. E um dizia pode, e o outro falando não pode. E um falava pode, não pode. E o Senhor trouxe à mente o que tem que ser dito para essa igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Davi foi ungido rei quando era criança, tinha 16 para 17 anos de idade. Foi vencer o gigante, o Senhor deu a vitória para Israel na mão de Davi. Glória ao nome santo do Senhor. Pelejou as guerras, Saul tentou matar Davi de toda forma, não conseguiu. Glória ao nome santo do Senhor. Colocou ele em frente de guerra, na frente da peleja. Chegou ao ponto de Davi ter que fugir para a terra dos filisteus, escondeu no meio dos inimigos. Glória ao nome santo do Senhor. Foi reinado a primeira vez com 23 anos. 23 anos ele reinou na cidade de Hebron. Com 27 anos ele reinou em outra cidade. Com 30 anos ele reinou em toda Israel. Glória ao nome santo do Senhor. Pois que ele reinou em toda Israel, glória ao nome santo do Senhor. Ele tinha uma guerra e tinha naqueles tempos gigantes na terra. E aqueles gigantes que tinha na terra, uma vez Deus derrubou o gigante para Davi, e de outra vez os gigantes encurralaram Davi, e precisou de alguns capitães da guerra vir ajudar ele, por pouco eles tiraram a vida de Davi. Então foi feita uma lei entre os capitães para retirar Davi da guerra.
para que eles não perdessem a luz de Israel. Então ele era considerado uma luz em Israel. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Quando Davi começou a ficar em casa, teve um homem por nome, meu irmão, vou ser bem claro para a igreja. Está tendo uma condenação, um fala tem que ser, o outro fala que não tem que ser. Hoje Deus vai revelar o que tem que ser e o que não tem que ser. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Davi ficou em casa, tinha um homem por nome de Urias, que era amigo de Davi. Glória ao nome santo do Senhor. E esse homem, irmão, tinha uma esposa, e a esposa era bela. E Davi começou a olhar para a esposa desse homem. E começou a cobiçar ela dentro do seu coração. Então, como ele era rei e reinava sobre toda Israel, ele tomou essa mulher como sua mulher. Glória ao nome santo do Senhor, e mandou ela de volta para sua casa. E Urias veio. Quando Urias veio, irmão, Davi embriagou Urias e falou com ele: vai para sua casa, esperando que Urias fosse e também coabitasse com a sua esposa. Então nascesse uma criança e Davi ficava escondido do seu pecado. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Deus é poderoso, mesmo Urias embriagado, glória ao nome santo do Senhor, ele não teve força de ir para sua casa e ficou ali, irmão, dentro, ao redor da casa de Davi, esperando e pensando ele: como que eu estarei na minha casa e os meus irmãos em guerra? Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi no outro dia, ele retornou para a guerra e Davi entregou uma carta na mão de Urias. E olha a confiança daquele homem que ele tinha com Davi. E na carta estava escrita: pega Urias, põe na frente da batalha para que ele morra. Glória ao nome santo do Senhor. E trocou a carta, entregou na mão de Urias e falou com ele: entrega na mão do capitão de guerra. Glória ao nome santo do Senhor. Quando aquele homem chegou, que ele entregou na mão do capitão, ele levou no bolso a sentença da sua morte. E abriu a carta, o capitão abriu a carta e foi colocando devagarzinho e colocando Urias na frente da batalha para morrer. Glória ao nome santo do Senhor. E na verdade ele morreu. Mas quando ele morreu, o profeta de Deus, o dom de Deus apareceu e foi pregado a Davi o que ia acontecer. E no final da vida de Davi, Abisalão, o seu próprio filho, levantou contra ele. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmão, tinha uma promessa na vida de Davi, e por esse erro Deus não cortou a promessa de Davi. A igreja, entenda o que eu estou querendo expressar para a igreja. Nós não estamos aqui justificando o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para libertar você dessa condenação que está te condenando. Glória ao nome santo do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem respaldo. E quem te condena é o diabo. Deus não te condena. Glória a Deus. O que acontece, irmão? Aqueles homens daquela época, quando Davi foi correndo, veio um homem correndo do seu próprio filho. Veio um homem, está escrito que ele vinha latindo como cachorro. Então, onde Davi passava, ele vinha falando contra Davi. E Deus foi com Davi, mesmo naquela dificuldade. Deus não cortou dele o seu reino, não cortou dele a promessa, não cortou dele. E o que ele fez, irmão? Uma cobiça, adultério e homicídio. Glória ao nome santo do Senhor. E não está escrito que Deus cortou Davi. Eu não sei por que Deus está mandando falar isso com a igreja, mas tem que ser dito aqui hoje. Se você está achando que Deus não está com você, é mentira de Satanás. Deus está na sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. É isso, irmão, que Deus mandou passar para a igreja. Vamos chamar outro hino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 199. Glória a Deus, aleluia. Rei da paz, glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que escolhe a verdade que tem dentro da Bíblia e não quer fazer a verdade aparecer. A verdade é que a graça é livre para todos que querem servir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa
Espírito Santo permaneça dentro dos nossos corações para sempre. Amém.